Você sente que você está plantando com esforço, mas a colheita nunca vem na medida que você esperava? Você entrega, você lidera, você serve, mas parece que alguma coisa sempre trava o seu resultado? Pois deixa eu te dizer algo com toda a autoridade e estratégia que eu venho carregando. Muitas colheitas não são interrompidas por falta de fé ou falta de esforço. Muitas colheitas são sabotadas por emoções mal resolvidas. É isso mesmo. E esta é a nossa chave número 5 da série 28 vídeos, 28 chaves para uma vida lucrativa e extraordinária. Sua colheita pode estar sendo sabotada por emoções que você ainda não tratou. Imagina um agricultor que plantou a melhor semente, ele escolheu com cuidado. Ele plantou no melhor solo, na estação certa. Mas no meio deste processo de plantação surgem ervas daninhas emocionais. Que ervas daninhas, Cris? Impulsividade, raiva, medo de errar, de falhar, de não conseguir, de não ver todas as possibilidades, insegurança, ressentimento. E todas essas emoções silenciosamente, como ervas daninhas, matam, sufocam a semente no solo. Agora vamos aplicar essa história à sua realidade. Vamos lá. Você planeja a sua rotina, mas procrastina. Você lidera, mas explode, sai da sua boca o que não deveria com a sua equipe. Você serve, mas sinceramente espera reconhecimento e validação pelo seu serviço. Você trabalha, mas carrega amargura, reclamações. Me diz. E aí? A colheita está no campo, mas a sua alma, ela está em conflito. E a alma em conflito, olha que coisa, sabota o favor. É isso aí. Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aí eu quero entrar num campo falando sobre neurociência. O que a neurociência ela diz? Mas juntamente com o sistema das nossas emoções. A ciência explica o que a Bíblia, o que a palavra já nos revela. Nosso sistema límbico, o sistema das emoções, governa sobre as decisões mais rápidas. O que isso significa, Cris? Se você sente medo, você naturalmente vai evitar se arriscar. Se você sente rejeição, você vai evitar se expor, correr riscos. Se você sente frustração, você vai sabotar relacionamentos e projetos. É verdade ou não é? Pare e reflita. Se você sente raiva, você rompe conexões estratégicas. A verdade é uma só. As suas emoções mal gerenciadas são como buracos no tanque da colheita. Está vazando, está escorrendo. Você até planta certo, mas perde a bênção no momento da colheita porque você age com o coração ferido. Seu coração está ferido? O cérebro emocional, o sistema límbico, a amígdala cerebral, ela interfere diretamente no seu desempenho cognitivo, no seu desempenho racional. É o neocórtex, o córtex pré-frontal. Quem sente mal é simples, vai decidir mal. Quem decide mal perde tempo, perde dinheiro, perde conexões e também perde oportunidades lucrativas, perde portas abertas. Vamos trazer um exemplo simples da Bíblia. Esaú, que está lá em Gênesis 25. Esaú é um retrato de alguém que perdeu sua colheita por não dominar as suas emoções. Lá em Gênesis 25, versículo 34 diz: então Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele a vendeu por um prato de lentilhas. Ele estava com fome, mas a fome foi tão urgente e emocionalmente que ele trocou algo eterno, a sua herança, a sua primogenitura, por algo momentâneo, um prato de lentilhas. O que as suas emoções têm feito com você? Quantas vezes você já trocou colheitas por decisões emocionais mal feitas? Quantas vezes você perdeu contratos, perdeu relacionamentos, perdeu projetos, perdeu conexões, networking, por não saber esperar, silenciar, ouvir ou perdoar? Esaú sentiu o quê? Fome, mas ele não pensou. E porque não pensou, desprezou a bênção. Sentimento sem filtro é igual sabotagem garantida, quando eu não uso as minhas emoções ao meu favor. Então vamos lá, quais são os sinais de emoções que me sabotam, Cris? Pega papel e caneta para você anotar. Como saber se suas emoções estão sabotando os seus resultados, sabotando a sua colheita, a sua plantação? Aqui eu vou trazer para vocês alguns sinais. Primeiro, reação desproporcional. Você
explode com pequenas coisas. Você grita e às vezes até xinga e fala o que não deveria. Tem comportamentos que não deveria. Segundo, autossabotagem. Você começa bem, mas larga no meio, você para. Terceiro, desconfiança crônica. Você vê ameaça em tudo, desconfia de tudo. 4. Vitimização emocional. A culpa sempre é do outro. 5. Culpa paralisante. Você vive no se eu tivesse feito diferente, se tivesse sido diferente. Tudo isso são sintomas de feridas emocionais mal curadas. E vamos lá. Ferida mal curada faz eu e você rejeitar a estação da colheita por medo de sentir dor novamente. Olha que coisa. Ferida mal curada faz você parar no meio do caminho e se colocar numa posição de vítima sofredora. Então bora fazer um exercício prático, bora tratar isso agora. Qual é o exercício? Vamos mapear suas emoções que têm te sabotado. Primeiro ponto. Qual emoção mais se repete em você hoje? Qual é aquela emoção latente? É o medo, a raiva, a ansiedade, a inveja, cansaço, culpa? Identifica aí, escreve ela. Segundo, em qual área ela mais aparece? É na sua vida financeira, de relacionamentos, é profissional, é espiritual, é na sua saúde? Identifica a emoção e qual área aparece. Terceiro, o que você costuma fazer? Qual é o seu comportamento quando ela aparece? O que você comunica? Escreve. Quarto, o que você deveria fazer no lugar desse comportamento? Vamos lá. 5. Qual seria a decisão madura, sábia e lucrativa que, se você tomar nesse cenário, vai te fazer ter um crescimento e não uma autossabotagem? Agora, escreva uma declaração de autoridade sobre essa emoção. Eu vou trazer um exemplo para você. Mais ou menos assim. Eu sinto ansiedade, mas ela não me governa. Eu ajo com paz e foco, eu governo sobre a minha alma, minhas emoções são tranquilas. Você vai escrever uma nova narrativa. E aqui eu te faço o nosso desafio de 7 dias. Durante 7 dias, você vai praticar o domínio próprio, o domínio emocional. Primeiro, escolha uma emoção sabotadora. Segundo, todas as vezes que ela aparecer, você vai, primeiro, respirar fundo 3 vezes. Você vai orar ou declarar uma verdade no Senhor. Pega um versículo e declara. E terceiro, você vai tomar a decisão com consciência e não com impulso. E eu vou pedir para que você me marque nas suas redes sociais com a hashtag Emoção Governada da Cris. Quando você ativar uma geração de líderes emocionalmente maduros, você verá nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você merece viver o melhor de Deus na sua vida. E eu quero hoje convidar você. Vamos fazer declarações de poder. Então declara comigo agora. Eu não reajo mais por impulso. Eu ajo com sabedoria, com paz e domínio próprio. Repita comigo. Nada vai interromper a colheita que Deus já liberou para mim. Minhas emoções cooperam com a minha visão de futuro, com o meu propósito. Eu sou emocionalmente maduro. Eu sou livre da autossabotagem, da procrastinação. A colheita vem e me encontra em equilíbrio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E deixa eu lhe dizer, se você quer aprender a liderar suas emoções, alinhar sua mente e ativar sua colheita com inteligência e fé, eu quero que você clique no link dessa descrição que está aqui abaixo. Faça a sua análise gratuita e venha estar comigo. Me deixe te acompanhar. Eu vou te conduzir pessoalmente a viver sua maior colheita emocional, seu crescimento, sua vida com Deus e sua vida financeira. E eu quero já deixar de pronto aqui para você, no próximo episódio dessa série de 28 chaves, nós vamos falar sobre uma das armas mais poderosas do céu e dos negócios: o perdão, a chave que libera o lucro. Então, se inscreve agora neste canal, ativa o sininho e compartilha esse episódio com quem precisa curar o coração antes de colher a recompensa. E agora, para finalizar esse episódio, eu quero declarar sobre a sua vida agora que toda emoção tóxica, escondida, represada ou esquecida será exposta e curada. Que você será livre de toda reação impulsiva. Eu declaro que a sua alma será purificada e tratada para colher o melhor de Deus. Você será curado. Eu declaro que você vai viver os seus melhores contratos, as suas melhores conexões e conquistas com equilíbrio e com alegria. Eu declaro que você governa sobre si mesmo e por isso você vai governar sobre territórios maiores. Eu declaro sobre a sua vida e eu te vejo no nosso próximo vídeo, no nosso próximo episódio, 28 chaves para uma vida lucrativa e extraordinária. Até lá, tchau!